dia, minhas irmãs e meus irmãos. Bem-vindos a mais esta missa transmitida pelos meios de comunicação. Esse vai ser um ano que vai ficar na história, não é? Situações como essas acontecem geralmente a cada 100, 150 anos. E nós esperamos que alguma coisa parecida aconteça só daqui 1000 anos, não é? Pois é. Nós vamos rezar várias intenções de missa. Nós temos o 7º dia de Maria Dalva Moraes e também de Luísa, aqui das nossas casas populares. Nós temos também Lúcia Regina Serafim, 20 dias, Oswaldo Rodrigues Domingos, 2 anos, Felipe Teles Junqueira, Carlos Alberto Ferrari Martins, Josefa Camilo Martins da Silva, Itália Camilo Martins, Leandro e Eli, José Carlos, 5 meses, também Marcelo, Cláudio, Afonso, Geralda. Vários pedidos de saúde. Maria do Socorro Ferreira Lima e Silva, Dora Laurinda, Elisângela Martins de Andrade Souza, Danilo Catazzi Caoca, Cadaoca, Alain Marino da Silva, Fernando Boico, Maria Helena Lima, Joaquim Fernandes, Fernando, e vamos colocar também todas as nossas intenções pessoais. Nós temos várias pessoas doentes, várias pessoas se recuperando, várias pessoas com outros problemas, que não sejam só o Covid-19. Vamos pedir também pelo falecimento de Pietro e Rui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Por todas as vezes que nós nos deixamos tomar pela falta de esperança, pelo medo, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos
Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa glória imensa. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Neste momento, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos. Pedir a Ele paciência, pedir a Ele pelo Brasil, pedir a Ele pelo mundo. Oremos. Ó Pai, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-me por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a sua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estais vendo e ouvindo.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nem o bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha esperança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis que meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se evocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho é muito conhecido, o evangelho dos discípulos de Emaús. O que está acontecendo? Eles viram o fracasso. Seguiram Jesus. Estavam entre seus discípulos, não eram os apóstolos, mas eram outros discípulos de Jesus. Colocaram nele muita esperança, tanto que eles vão dizer: ele era aquele que nós pensávamos que iria libertar Israel. Mas são já 3 dias que essas coisas aconteceram. Esses homens, como Maria Madalena, quando foi para o túmulo prestar homenagem a um cadáver, quando João, ou melhor, o discípulo amado e Pedro correram no túmulo e viram lá tudo caído no chão, mas, no fim das contas, sabe lá o que aconteceu. Todos estavam, no primeiro momento, voltados para a sua ideia antiga, fixa. Não conseguiam de jeito nenhum abandonar o olhar para aquele túmulo, o olhar para aquelas ideias, ilusões, sonhos que tinham.
E eles revelam o que eles acreditavam. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Eles continuam com a velha ideia. Ele iria reformar o culto do templo. Ele iria transformar Israel na maior nação da terra. Ele ia subjugar os povos, começando pela expulsão dos romanos. Velhas ideias, velhos desejos, velhos ideais, talvez até justos. Que povo gosta de viver na opressão? Nenhum povo. As ideias não eram más, eram ideias justas. O templo estava cheio de sacerdotes que nem acreditavam na vida eterna. Eles esperavam coisas boas, mas coisas muito pontuais. É essa a realidade, é este mundo, com as suas coisas. Jesus trouxe algo novo. E é compreensível que esses homens não conseguissem entender imediatamente isso. Apesar de Jesus várias vezes ter chamado, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para dar a vida. Não se rompia essa mentalidade velha. Jesus caminha com eles. Sabe lá por quantos quilômetros? Esses homens não estavam passeando. Esses homens estavam indo embora. Acabou o sonho. Foi tudo uma ilusão. Vamos voltar para as nossas antigas coisas, nossas antigas tarefas. Vamos baixar a cabeça de novo e viver debaixo do jugo de Roma, de Herodes. Era tudo um sonho. Estão indo embora, estão abandonando tudo. Jesus caminha com eles, e o coração deles está tão angustiado por esses sonhos que acabaram, pelo aqui e agora de todas as coisas, que não conseguem nem mesmo reconhecer Jesus. Caminha com eles por quilômetros. Nós temos que imaginar que naquele tempo as pessoas andavam a pé, em estradas de terra, em um deserto. A região da Judéia é um deserto. E Jesus começa: como vocês são lentos. E nos dá aqui, esse texto nos dá uma chave de interpretação, nós chamamos assim. Se você perguntar para um hebreu ortodoxo, essa passagem não falam de Jesus, ele vai dizer não. O profeta está falando outra coisa, o salmista está falando outra coisa, Moisés está dizendo outra coisa. Porque eles não acreditam na ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela vai jogar uma luz completamente nova nas Escrituras. O que antes estava escondido, o que antes não era claro, o que antes talvez nem tivesse sentido, agora tem. É uma luz nova, é uma interpretação viva. Olha aqui o anúncio, olha ali o anúncio, olha, e basta uma frase da Escritura se cumprir para que toda a Escritura se cumpra. Então Jesus, ele vai ensinar
os discípulos a reler, e essa é a experiência cristã, reler a Escritura dos Hebreus com a luz da ressurreição, que é uma luz que eles não têm, porque eles não creem em Jesus. E esses homens, eles vão ver, perceber essa luz. Olha, mas ele está falando isso, está mostrando aquilo, está demonstrando aquela outra coisa. Nossa, ele tem razão, olha aqui, olha ali. E continuam andando, chegam em casa. Para os hebreus, a hospitalidade é um dever sagrado. Todo bom hebreu acolhe o peregrino. E diz a Escritura, a noite estava chegando, estava entardecendo. Nós temos que pensar no que significa viajar à noite, há 2000 anos atrás, sem luz, no meio de um deserto. Você está à mercê de tudo. Se não tiver lua, você não vê nada, está no breu mais perdido. E é importante lembrar disso. Então eles falam, não, está caindo a noite, fique conosco. Esse convite nos lembra uma outra passagem. Abraão, meio-dia, deserto, mais quente do dia. E ele vê 3 homens vindo lá longe. O que ele faz? Ele morava perto de uma árvore enorme, tipo de um oásis, não é? Corre, se ajoelha diante daqueles homens e pede, por favor, sentem-se aqui, na sombra daquela árvore, que eu vou preparar algo para vocês. É o bom hebreu que acolhe o hóspede. Acolhendo os hóspedes, Abraão acolheu anjos. Na tradição cristã, isso vai ser diferente. Acolhendo o pobre, você está acolhendo Jesus. Nós temos a história de São Martinho de Tours, que era um soldado e era cristão. Estava caminhando, cavalo, no meio da neve, do frio, na estrada, e viu um pobre, quase nu, batendo os queixos, não é? Aquela neve, aquele frio. O que ele fez? Ele cortou o manto pela metade, deu metade do manto para o pobre. Durante a noite, ele sonha e vê o mesmo pobre com as chagas, todo vestido de pedras preciosas, dizendo: naquele pobre você me acolheu. Nós temos depois a história de São Francisco com o leproso. Ele tinha horror de leprosos. Aí um leproso pediu misericórdia, deu uma moeda. São Francisco, vencendo a si mesmo, desce do cavalo, dá uma esmola, dá um beijo no leproso e volta para o cavalo. Quando ele gira para ver o leproso, não o vê mais. A tradição franciscana sempre viu nesse leproso o próprio Jesus. Então, esse gesto de acolher o peregrino, acolher o necessitado, ajudar o pobre, é ajudar Jesus.
Isso entrou para a tradição cristã muito forte, né? Nas nossas ações. Depois, eles se sentam com Jesus. Era um gesto de acolhida, oferecer repouso, alimento, água para o hóspede. E era um gesto de grande honra pedir que o hóspede desse a bênção nos alimentos. E aí, o que acontece? Esses homens, quem sabe, às vezes estavam lá na última ceia, nós não sabemos. Se fala dos 12, mas nós não sabemos quantas pessoas a mais poderiam estar ali, ou se os 12 contaram como que foi aquilo. Mas o importante é que ali na hora da bênção, essa pessoa que eles não tinham reconhecido faz um gesto que agora eles reconhecem. Um gesto feito várias vezes nas multiplicações dos pães, na última ceia, e a hora que Jesus reparte o pão e entrega, os olhos dele se abrem. Isso é uma graça de Deus. Ninguém chega à fé sem a graça de Deus. É só a misericórdia de Deus que nos dá a fé. Porém, todos podemos fazer o bem. Isso está no coração humano. Todos podemos fazer o bem. E Deus nos julgará pelo bem que fizemos, como diz a carta de São Pedro. E então, esses homens reconhecem, é Jesus. E naquele instante, Jesus não está mais. Está de um outro jeito, no pão repartido. A Eucaristia para nós é a presença viva de Jesus. Não é só corpo e sangue. Nós não temos um cadáver dissecado em cima de um mármore. É a vida dele, é tudo. Está ali, na Eucaristia que nós recebemos, no pão que esses homens viram Jesus partir. E a coisa interessante, a essa hora a noite já tinha caído. E esses homens, iluminados por essa luz nova, a luz que brilha nas trevas, eles vão fazer 11 quilômetros no meio da noite para voltar para Jerusalém. Nós vimos, e contam para os apóstolos o que aconteceu, e os apóstolos vão confirmar. Pedro viu Jesus, Jesus apareceu para ele. Sobre essa aparição de Jesus a Pedro, nós sabemos apenas essa afirmação dos apóstolos. Provavelmente nessa aparição, Jesus concede a Pedro perdão, confirma a sua fé e lhe dá a autoridade, a guia sobre a igreja, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê esta graça
de ver Jesus. Nós nos enganamos tantas vezes com o modo de pensar desse mundo, com todas as coisas que nos acontecem, e perdemos de vista o sentido da nossa fé. A nossa fé não olha só para essa realidade. A nossa fé ilumina essa realidade com esperança, com o amor de Deus e com a busca de fazer o que nos é possível dentro das várias situações. Às vezes, agora, nesse tempo de pandemia, eu não posso sair por aí, mas alguma coisa eu posso fazer. Eu posso rezar com a minha família, eu posso ler mais a Bíblia, eu posso estar atento para saber se a vizinha ou vizinho do lado, que às vezes moram sozinhos, às vezes são idosos, se precisam de alguma coisa. Podemos fazer tanto. Nós temos tantos meios de comunicação, nós temos o bendito WhatsApp. Quantas pessoas nós podemos encorajar? Para muita gente, uma palavra, um bom dia nesse tempo é um respiro. Nossa, aquela pessoa lembrou de mim. Quanto nós podemos fazer? E cuidar uns dos outros, ficar em casa, fazer o possível para estar em casa. Nós também estamos diante de um momento muito difícil para o Brasil. Muito, muito, muito. Vamos rezar. Vamos rezar para que os nossos governantes realmente pensem no bem do nosso povo. Tem um filme que fala sobre a Rainha Elizabeth I da Inglaterra. E diante dos vários problemas, ela sempre coloca essa frase: o bem do meu povo. Não o dela, o bem do meu povo. Que os nossos políticos, que o nosso judiciário, que o nosso executivo, que o nosso povo busquem o bem do povo e somente o bem do povo. Jesus entregou a própria vida pela salvação de todos. Não poupou nada, nem a própria vida. Vamos pedir ao Senhor esta graça de poder usar a nossa vida para o bem dos outros. Vamos juntos rezar o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Minhas irmãs e meus irmãos, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, pela igreja, pelo mundo e pela nossa comunidade. Para que a igreja em todo o mundo seja um sinal de acolhida, de hospitalidade espiritual, material, para aqueles que mais necessitam, seja das necessidades físicas, seja das necessidades espirituais, para que nós sejamos lugar, casa de acolhida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece pelo mundo, o mundo que está apavorado com essa pandemia, para que nós aprendamos que nada melhor que um dia depois do outro. Tenhamos a esperança clara e segura que esses tempos difíceis passam, que esses tempos difíceis podem nos ensinar muita coisa, que esses tempos difíceis nos convidam a mudar muita coisa pela humanidade, por nós, para que esse tempo seja um tempo de crescimento humano. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece pelo Brasil. Nós estamos vendo essa crise grave de governo, para que o nosso país, sobre o qual é invocada a proteção e o patrocínio de Nossa Senhora Aparecida, encontre rumos de esperança, justiça, paz e democracia. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece pela nossa comunidade, por cada um de nós, por você que está nos assistindo agora, para que você mantenha calma, mantenha esperança, serenidade, reforce o diálogo. Se você está sozinho ou sozinha, procure rezar, procure ler a Bíblia, procure fazer alguma coisa que ocupe o seu tempo. Tantas pequenas coisas, são anos e anos e anos que nós não fazemos. Vamos nos acordar, vamos fazer os nossos exercícios respiratórios todo dia. São vários os exercícios que nós vemos, não é? Vamos nos mexer, vamos reabrir os nossos antigos livros de receita. Quanta coisa nós esquecemos. Vamos aproveitar bem esse tempo, sem ficar na tristeza. Mas eu gostaria disso, mas eu gostaria de ver meus netos, mas eu gostaria... Não serve, isso só cria angústia. Faça alguma coisa, se mexa, e você vai encontrar mais alegria no seu dia. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Pai, as nossas preces. Lembra também dos trabalhadores. Guardai-os no teu amor. E pelos trabalhadores e desempregados, nós vamos rezar missa, dia 1º, sexta-feira,
aqui transmitida, às 3 horas da tarde, pedindo pelos trabalhadores, pelos desempregados, pela situação econômica do Brasil. Ouvi, ó Pai, essas nossas preces, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos fazer agora o nosso ofertório. Bendito sejais vós, Senhor Deus do universo. Da tua bondade recebemos este pão, fruto da terra e do nosso trabalho, que agora te apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus do universo, pelo vinho que vos apresentamos, fruto da videira e do nosso trabalho, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. E seja este sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nossas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o
O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, e será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Maria Dalva, Lúcia Regina, Osvaldo, Felipe, Carlos, Josefa, Itália, Leandro, Eli, Luísa, José Carlos, Marcelo, Cláudio,
Afonso, Geralda, que chamastes deste mundo à vossa presença, concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santa Maria Madalena, Santa Teresinha e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãs e irmãos, unidos na fé. Jesus, apesar do isolamento, nos faz um só coração, uma só igreja, uma só comunidade, irmãos e irmãs unidos na mesma fé. Jesus está no nosso meio. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, essa igreja que somos nós, reunidos na fé. Comunidade Santa Teresinha, e dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês, nas vossas casas, nos prédios onde vocês habitam, na vizinhança, com os vossos parentes que estão longe, todas aquelas pessoas que vocês amam. A paz de Cristo esteja com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa vida, pela vossa morte, pela vossa ressurreição, deste vida ao mundo, dai-nos cumprir tua vontade e nunca afastar-nos de vós.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus, ele se faz presente onde dois ou mais estiverem reunidos no seu nome. Todos nós estamos reunidos em nome de Jesus. Jesus está com cada um de nós. Neste momento, abramos o nosso coração, nossa mente, a nossa vida, para que Jesus entre em comunhão conosco e nos ilumine. Abra os nossos olhos, como abriu os olhos dos discípulos de Emaús, e com essa luz de Jesus possamos enfrentar com confiança as trevas deste tempo. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia! Oremos. Ó Pai, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pessoal, nós ainda recebemos o dízimo através das nossas contas bancárias no Banco Santander e no Banco Itaú, para as pessoas que queiram fazer o dízimo através do banco. Nós, proximamente, vamos também
criar plantões aqui na frente da igreja para fazer a coleta do dízimo. No próximo final de semana, 2, 3 e 9, não, 2 e 3, e no fim de semana, 9 e 10, das 9 às 13 horas. Aqui na frente da igreja, naquele redondinho onde os carros podem entrar, nós ali vamos fazer a recepção, a entrega dos alimentos para os vicentinos. O pessoal refletiu bem e viram que ali na Alameda é mais escondido e às vezes tem gente que não encontra. Mas na frente da igreja todo mundo conhece, não é? Lugar ali onde muitas vezes o padre deixa o carro. Então, próximo fim de semana e o outro, o padre não vai poder deixar o carro lá. Então, das 9 às 12, nós vamos fazer sistema passa o carro. Eu não gosto de falar em inglês essas coisas. Nós estamos no Brasil. O tal de drive-thru, não é? Aliás, não é nem true, é through, com a língua no meio dos dentes. Então, as pessoas vêm com o carro, deixam o alimento e seguem adiante, não é? Sem ter que sair do carro. E nós precisamos de alimentos e itens de higiene pessoal. Nós estamos com mais de 80 famílias para serem atendidas na última entrega que nós fizemos para as famílias, eram 114 famílias. É bastante gente. Nós pensamos às vezes que isso é pouco ou nada. Ver as pessoas que muitas vezes agradecem chorando por um pouco de alimento é uma graça que Deus, só Ele pode dar. Saber que nós estamos realmente fazendo bem aos que sofrem. São Vicente de Paula, ele cuidava de muitos pobres, crianças pobres, uma coisa terrível. A França naquele tempo vivia numa miséria horrorosa. A corte tinha dinheiro, mas o povo vivia uma situação horrível. E ele, numa noite fria, ele bateu no castelo de uma grande benfeitora dele, Condessa de Gondi. E chegou lá, ele estava tendo uma festa na casa da Condessa. E mesmo assim ele resolveu entrar. Ele falou: a fome dessas crianças me obriga a não ter vergonha. Ele bateu, insistiu para falar com a Condessa. A Condessa abriu a porta, foi recebê-lo, e ele disse para ela, chorando: Madame, as minhas crianças passam fome. E aí, vários nobres se aproximaram da Condessa, esse padre aqui todo mulambento, não é? No meio de uma festa, muita gente se aproximou.
e de repente viram a condessa arrancar o colar de pedras preciosas e entregar para São Vicente. Aí eles falaram: mas madame, o que a senhora está fazendo? Ela falou: eu vi na lágrima deste homem Jesus crucificado. E esta visão não tem dinheiro no mundo que possa pagar. E vários outros nobres também, seguindo a condessa, também fizeram doações para São Vicente. Madame, as crianças passam fome. Que essa seja também para nós uma mensagem, um chamado de Deus. Os pobres, neste momento, passam mais fome. Não temos joias para dar, mas às vezes uma xícara de arroz nós temos. Vamos dar aos pobres. Sábado, dia 2 e 3, e depois sábado e domingo, 9 e 10, das 9 às 13, aqui na frente da igreja. Vem o carro, passa, entrega e segue adiante por causa do contágio, do risco do coronavírus, não é? Vamos fazer o possível. Talvez nós vamos abinar a esse drive-thru também o pagamento do dízimo, né, para aquelas pessoas que quiserem fazer. E lembrar que na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós vamos rezar uma missa pelos trabalhadores e desempregados. E vamos rezar também pela economia do Brasil, não é? Para que o nosso governo faça realmente medidas que possam vir ao encontro das necessidades urgentes do nosso povo. Lembrando que são 40 anos que aqui na Diocese de Santo André se vai celebrar a missa pelos trabalhadores, que geralmente era celebrada lá na Basílica Menor, Nossa Senhora da Boa Viagem, lá em São Bernardo, não é? Então vamos rezar pelos trabalhadores. Próxima sexta-feira, dia 1º, às 3 da tarde. E domingo que vem, às 10 horas, nosso encontro aqui de novo, com a Eucaristia e com a Palavra de Deus. Vamos pedir à Virgem Maria, nossa mãe, padroeira do Brasil. A beata Inha Chica dizia na sua oração à Imaculada: abaixa esses olhos, mostra quem você é, não é? Nos ajude, não só na pandemia, mas em toda essa situação política difícil do Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente,
possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. E fiquem em casa.